Que bênção, irmãos, que estamos aqui, podemos nos encontrar quanticamente no canal Igreja em Vinhedo. Nós estamos em mais um capítulo de João, quase finalizando, João 19. E nós estamos lendo esse evangelho e nos alimentando da realidade e da vida do Senhor Jesus. Essa é a semana da mutualidade e da continuidade quântica para o colapso final da missão redentora. Jesus na cruz trazendo a redenção completa. Jesus na cruz trazendo redenção completa. Então essa semana nós estamos vendo a missão do Senhor se cumprindo, né? E João 19 fala isso. Nós vemos ali aos pés da cruz tudo que está acontecendo e o que está se consumando pela oferta que está sendo consumida. Glória a Deus por cada palavra. Sabe que a Bíblia, ela é a palavra do Senhor para a tua vida eternamente. Essa Bíblia, essa palavra, né? E eu tenho aqui essa Bíblia que eu amo também. É vida para você, é o que você não pode largar jamais. Se você é uma pessoa de oração, você tem que ser uma pessoa de palavra. Se você é uma pessoa de palavra, você tem que ser uma pessoa de oração. Nós precisamos, assim como eu tenho as duas pernas para andar, né? E eu preciso ficar firme nas duas pernas. É assim, é palavra e oração. Nós precisamos crescer nessa realidade. E glória a Deus, porque você tem a palavra para orar, para ler, para desfrutar, para mergulhar. E nós temos então nessa terça-feira essa ativação, né, dessa comunhão inédita. Sempre é uma comunhão inédita, e sempre com o Senhor é uma comunhão inédita. E nessa terça-feira de conexão interferente, você tem a continuidade familiar ativada na conexão de propósitos, gerando redenção aos fiéis na mutualidade de laços extrabiológicos. E isso é a minha realidade. Glória a Deus. Eu li esse tema e eu pensei, como que as coisas são tão sincronicamente acontecem de uma forma tão sincronizada. Vamos facilitar aqui, né? E elas sincronizadas, elas vão acontecendo de uma forma que nós nem podemos assim prever ou imaginar. E isso é o mais incrível do Senhor, que Ele te faz viver coisas que tu jamais poderia pedir, pensar ou imaginar. Não chega à nossa mente. A forma que o Senhor coordena todos os eventos. E isso é maravilhoso. Então eu quero ler primeiro aqui esse texto de João 19, 26, 27, que diz assim: Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, João, disse: Mulher, eis aí o seu filho. E daí disse para o discípulo: Eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Irmãos, Jesus era primogênito, né? O primogênito, ele geralmente ocupava o papel na ausência do pai, né? E responsável pelos irmãos, pela mãe, sendo supridor, provedor. Havia uma porção diferenciada para o primogênito. E nós vemos Jesus como primogênito de muitos irmãos, dando a Maria uma continuidade fora de um laço biológico. Jesus tinha outros irmãos, mas havia ali um comissionamento. E isso é maravilhoso porque nós vemos como o corpo de Cristo, ele nos ampara, porque agora então Jesus, o corpo sendo consumido naquela cruz, uma oferta sendo consumada, então ele está gerando na cruz, através da água e do sangue, por meio do Espírito, a sua igreja. Então a igreja é esse amparo que nós temos, é a família de Deus. E aqui nós vemos esse primeiro laço, que não é biológico, acontecendo quando Jesus dá a João a missão de tomar Maria por sua mãe. Ou seja, agora ela é tua responsabilidade. E glória a Deus, porque todas as coisas continuam na vontade soberana do Senhor. Ela não estaria sozinha. Nós não sabemos de José, não fala mais de José. De repente Maria já estava viúva, né? Nós não sabemos, o fato é que aquilo que é registrado é o que sabemos, de que ela não estava desamparada. E eu quero declarar nesse dia que nós temos na cruz sempre um novo início. Eu estive numa conferência nesse final de semana em Curitiba e eu pude desfrutar dessa continuidade familiar ativada na conexão de propósitos, porque ela gerou
ela gera, né, um laço, um vínculo que não tem nada a ver com uma condição biológica e nem com o tempo ou afinidade, mas sim com a comunhão que existe no espírito. E quando o bispo trouxe esses temas, eu nem sabia que eu ia viver isso, eu nem passou pela... Claro, eu amo estar na comunhão, mas como Deus, ele coordenou todas as coisas debaixo dessa palavra. Então, um irmão disse na reunião assim: na cruz tudo termina e tudo germina. E eu pensei, Senhor, que coisa maravilhosa. Na cruz tudo acaba, mas tudo nasce outra vez. Então acaba o que é natural, nasce o que é espiritual. Termina com aquilo que é natural para dar início àquilo que é espiritual, real e eterno. Então, nós temos aqui o cuidado do Senhor em primeiro lugar. Guarda no teu espírito. O Senhor Jesus levou todo o abandono na cruz para que você nunca fique desamparado. Nós temos o amparo do Senhor em todo tempo. Você é amparado pelo Senhor. É o Senhor que te guarda. É o Senhor que te conduz. E essa tem que ser uma certeza. Sabe, quando nós oramos o Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É a cada dia e é hoje. Porque Ele não quer que você fique numa preocupação do dia de amanhã, né? Fique em paz. Guarda, porque você tem a porção de hoje. Amanhã é outro dia. Amanhã o Senhor tem outra provisão, outra experiência. E nós permanecemos em fé. Então, aqui nós vemos o cuidado do Senhor de terminar laços naturais na cruz para estabelecer uma conexão espiritual. Aleluia. Eu louvo ao Senhor por isso. Isso é maravilhoso. Isso é o que nós precisamos viver como corpo de Cristo. Nós ficamos muito conectados em laços afetivos, emocionais, familiares, nos sentindo obrigados a muitas coisas. Só que o corpo de Cristo, ele é orgânico, ele não tem uma obrigação, ele tem um encargo do Espírito e isso é real. E esse encargo te impulsiona para fazer as coisas. Não, tem que fazer porque é minha obrigação, fica muito chato se eu não fizer. Isso é a tua alma, teu ego, é a tua deformidade. Mas quando você entrega, você inteiro na tua oferta, aleluia, porque o Senhor te deu um encargo e você não consegue deixar pela metade, eu preciso entregar até sentir o alívio desse encargo, né? Como uma oração, às vezes você está orando e o Senhor te dá realmente um encargo de oração, eu só consigo parar de orar quando eu me esvazio desse encargo, né? É isso aqui, aleluia, porque há mesmo algo que nós precisamos entregar, uma intercessão que nós precisamos entregar. Aleluia. Então, nós temos essa realidade. Em 1 Timóteo 5,8 diz: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. E aqui nós vemos a responsabilidade que o Senhor nos dá no ambiente que Ele nos colocou. Então você tem essa certeza de que não há abandono nenhum e uma outra certeza de que na tua renúncia você também sempre será amparado. Na nossa renúncia, na cruz nós somos terminados. Sabe por quê? Porque não existe profeta com honra na sua casa. E aqui fala que nós temos que ter cuidado, especialmente com os da própria casa, não é verdade? E qual profeta que tem honra em casa? Não tem. E isso é maravilhoso porque ele guarda um segredo de que eu não sirvo esperando uma recompensa, mas eu sirvo porque eu creio. Eu não vou negar a minha fé. Então o meu servir, ele está baseado naquilo que eu acredito, não naquilo que eu me sinto obrigado a fazer. E glória a Deus, sabe? Eu falo assim, hoje a minha condição é exatamente essa, né? Estou morando em Santa Catarina, com o encargo da minha mãe aqui no Sul e dos meus filhos, né? Então eu tenho essa responsabilidade. Eu fui à conferência de Curitiba. Eu levei os meus filhos. Dá muito mais trabalho, né? Dá muito mais trabalho, dá muito mais gasto. Às vezes, talvez até o processo é mais estressante. Mas é o encargo que Deus me deu de levar os meus filhos à palavra dele, à comunhão dos irmãos. Eu preciso criar nos meus filhos a referência daquilo que eu acredito. Eu não levo eles porque eu sou obrigada, eu não tenho onde deixar, ou isso, aquilo. Não é isso que me move. O que me move é que eu creio. Eu estou nessa casa hoje, irmãos, porque eu creio. Porque se eu não acreditasse, eu já tinha fugido daqui há muito tempo. Aleluia. Eu até comentei na conferência, eu não queria vir para o Sul, né, irmãos? Eu realmente queria ter ficado em São Paulo, mas hoje eu vejo tudo acontecendo. Eu não estaria vivendo isso também se eu estivesse lá, estava vivendo outras coisas. E então o Senhor nos guardou aqui de alguma forma e eu quero, com maturidade,
louvar ao Senhor por todo esse desprendimento, aleluia, e pela forma radicalmente amorosa que Ele nos arranca de alguns ambientes, né, aleluia. Então na cruz, irmãos, nós somos terminados totalmente, para que Cristo cresça em nós, e nós somos terminados na nossa casa, nós precisamos ser crucificados no nosso ambiente familiar, para poder servir, para poder cuidar, amparar, pela realidade, não pela obrigação. Muitas pessoas quiseram colocar um jugo, né, sobre mim. Ah, tu é filha mulher, tu é obrigada a fazer isso. Não está fazendo mais do que a tua obrigação. Não, isso não pode te motivar nada. Porque isso é o jugo desse mundo e é um jugo religioso, né? E a religião, ela é, de fato, quando o homem está à frente de Deus, e o homem adora ficar na frente de Deus. Mas quando o Senhor coordena todas as coisas, eu já sei. Eu não sou motivada pela minha própria vontade, mas pelo mover e o fluir do Senhor. E eu quero somente o fluir de Deus, ainda que isso seja um desafio gigante para mim, né? Mas é o fluir do Senhor conduzindo para coisas maiores. E glória a Deus. Então nós temos, nessa realidade, o Senhor nos arrancando de recompensas naturais para nos dar a Ele como a nossa recompensa em todas as coisas. Não aguarde recompensa na tua família, você não vai ter. Aleluia, porque não é essa que eu estou buscando. Amém? Eu quero o que o Senhor tem para mim, eu quero aquilo que vem do alto. E em último lugar, talvez aquilo que eu queria realmente desfrutar com os irmãos agora. Efésios 2,19 diz: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas como cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Eu sempre falo, né? Eu uso até um nick de nômade. Eu penso que nós somos nômades e peregrinos até chegar em Sião. E eu creio mesmo. E quando fala que não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas somos a família de Deus, é porque aonde você chega no corpo, inserido no corpo, você não está peregrinando achando uma casa, um lugar, você encontra lugar nos irmãos. E eu acredito que onde há um irmão há um lugar, e eu não estou falando de uma casa física para você ficar e dormir, mas um lugar que você encontra o Senhor, né? Então, onde tem irmãos, tem um lugar para você. Tem um lugar que você vai se encaixar, né? Então nós temos em Cristo essa nova família. Somos membros da família de Deus. Eu desfrutei tanto disso no final de semana, porque eu fui ficar numa casa de uma irmã que eu nunca vi, né? Eu nunca vi a irmã, nunca ouvi falar no nome da irmã, nem do marido, nem dos... Nunca vi, nem os filhos. E quando eu cheguei na reunião, eu tinha que saber quem era a pessoa para poder dizer para ela que eu ia voltar com ela para casa. Mas eu não estava preocupada, sabe, irmãos, em querer resolver alguma coisa. Eu queria desfrutar da reunião e Deus proverá. E eu encontrei a irmã no final da reunião, e outras irmãs que eu nunca vi, mas que nós sentamos na mesa e a sensação é de fato que a gente se conhece há muito tempo, porque o Espírito é eterno, né? Então a gente está ali conversando e desfrutando do Senhor, contando experiências, rindo, os nossos filhos brincando, e eu pensei, isso é a vida da igreja, a vida saudável da igreja. E então chega uma irmã e se apresenta, e então eu entendo que é essa irmã que eu vou ficar na casa dela. A gente não conhece nada, não sabe nada, sabe? E não precisa realmente saber nada. O Espírito testifica todas as coisas. Irmãos, eu cheguei numa casa onde fui tratada assim, com tanto cuidado de Deus. Nós tivemos assim uma noite de conversa, de conhecer as experiências do Senhor na vida dos irmãos, na nossa vida. E depois, quando eu fui pro quarto, assim, um quarto preparado com tanto amor, frutas, água, enfim, sabe? E os meus filhos sendo cuidados, assim, meu mais velho brincando com o mais velho dela, né? Jogando sinuca, conversando. Os pequenos brincando, mas brincando muito, a ponto de estarem juntos. E do Benjamin falar, a gente é uma família só, né? Ele falava assim. E agora a gente é irmão, a gente é da mesma família. E isso me trouxe tanta realidade de conexão, porque é isso, irmãos, olha só, o tema de hoje, qual é o tema de hoje? Continuidade familiar ativada na conexão de propósitos, gerando redenção aos fiéis, na mutualidade de laços extrabiológicos. Vai além daquilo que alguém pode gerar no seu corpo, mas é pela vontade do Senhor. Então, isso é maravilhoso. Aonde que conectou? No propósito que nós carregamos, naquilo que o Senhor quer trazer. Olha, há alguns meses atrás eu estive em Curitiba e por uma outra situação também na comunhão, e
E fui num lugar específico lá. E hoje, quando nós saímos para voltar para Santa Catarina, uma irmã falou, vamos para tal lugar. Eu falei, exatamente o lugar que eu fui ano passado. Eu orei naquele lugar. Invoquei o Senhor naquele lugar, né? E eu, de repente, estou lá com os meus filhos, com o corpo de Cristo. O Senhor completando seus ciclos, coisas que nós nem podemos, assim, imaginar, né? O que o Senhor está fazendo. Mas o Senhor me trouxe de volta a Curitiba para completar os seus ciclos. Essa história com Curitiba não vem de hoje. E eu creio que todas as coisas estão coordenadas no plano espiritual do Senhor. E elas vão se cumprindo etapa por etapa, construindo esse testemunho que glorifica o nome do Senhor. Então você não está preso em coisas que são naturais. Você não está preso nas coisas naturais desse mundo. Amém? É aquilo que eu posso gerar naturalmente. Os meus filhos foram gerados na minha carne, naturalmente, mas eles são espirituais. Quando Ana... Ela gera Samuel, né? Ela não podia naturalmente, porque o Senhor tinha cerrado, né, a madre dela. Ela não podia gerar aquele filho naturalmente, não. Como é que ela gera aquele filho? Espiritualmente. Ela gera na oração. Ela gera no derramar do seu coração e de tudo que estava dentro dela, uma convicção que o Senhor coloca enquanto ela está lá, assim, ó, não está nem em voz alta falando, mexendo os lábios, tida por louca, por embriagada pelo profeta. Mas esse mesmo profeta fala, o Senhor vai conceder a tua petição. E essa mulher engravida. E antes de engravidar naturalmente, ela gerou Samuel no espírito. Ela gera Samuel num ventre consagrado ao Senhor. Irmãos, que coisa maravilhosa. Então, isso é a certeza de que quando eu termino, o Senhor germina. Ela estava terminada ali. Ela se esvaziou e falou, vou ofertar. Eu quero muito ter um filho, vou fazer hoje uma consagração. E ela foi crucificada ali em toda a sua vontade, o que gerou? Vida. E ela não teve só Samuel, né? Ela teve mais 5 filhos. Então o Senhor, o que Ele está fazendo na nossa vida? Ele está nos dando oportunidade de consagração, de entrega, de renúncia, de passar pela cruz. Samuel não era um filho natural. Ele era uma consagração, uma primícia no altar de Deus. Se relaciona com os teus filhos, com o teu casamento, com tudo que Deus te dá, como algo que é espiritual. Existe algo profundo, nós nos relacionamos distraidamente em tempo todo. Mas não, há uma continuidade do Senhor. E eu sei que há uma continuidade que os meus filhos carregam extrabiológica. Eu tenho certeza. Além disso. É muito além, não é porque nasceu de mim sangue do meu sangue. Não, nós compartilhamos, o que temos em comum é o sangue de Cristo. E glória a Deus. Poderia compartilhar muitas coisas hoje aqui, irmãos, muitas coisas, de tanta riqueza que recebemos, de tanta alegria. E eu quero, assim, por fim, falar de algo. Eu conheci um irmão assim que eu cheguei lá na reunião, e esse irmão disse assim, existem há 2 tipos de alegria, ele falou, a alegria da salvação e a alegria da consagração. Irmãos, isso me encheu demais. Eu falei, verdade, nós temos a alegria da salvação e a alegria da consagração da tua vida, tem a salvação, o Senhor me deu salvação, aleluia, somos felizes, mas o teu viver diário, ele é uma consagração, e glória a Deus que nós estamos aqui e podemos hoje desfrutar dessa consagração. Você está nessa live assistindo até agora porque você quer consagrar sua vida. Eu quero mais o Senhor. Eu quero entender as coisas espirituais. E você já reparou como na nossa vida familiar natural nós ficamos bloqueados, né? São travas e travas, situações, a tua infância, situações que querem se repetir na tua vida adulta, enfim, uma série de coisas, frustrações, mágoas. Irmãos, perdoa, limpa, lava, deixa para trás o que para trás fica e assuma em Cristo, assuma na cruz a tua nova família em Deus e assuma essa liberdade de que você não pertence a essa situação natural, a essa condição natural, mas sim a uma família que é espiritual. Eu amo os meus irmãos na fé. Amo. Irmãos que eu conheço há muito tempo, irmãos que eu conheço há pouco tempo, todos não estão ligados ao tempo que eu conheço, mas a profundidade que nós conhecemos a Deus, e isso nos conecta profundamente. Aleluia. Louva o Senhor por essa realidade. Irmãos, eu quero deixar aqui também para encerrar a nossa chave Pix, que é igrejavinhedo
gmail.com, para você também fazer a tua consagração, a tua oferta. E é maravilhoso estar no corpo de Cristo, porque nós somos ofertantes e semeadores da vida do Senhor, né? Eu fui para esse ambiente, em todo o tempo eu fui abençoada, semearam na minha vida, é uma alegria eu poder semear na vida de alguém, compartilhar. Eu cheguei lá, tinha uma irmã que estava da Bahia, né, com um casaquinho fino. Eu falei, meu Deus, Curitiba, né, de manhã estava 7 graus com sensação térmica de 4 graus, ela de sandálias. Eu falei, Senhor, ninguém avisou para ela, né, alguma coisa, uma informação ficou perdida no caminho. E assim, prontamente, sem pensar, irmão, só ver que a irmã assim... Oramos nessa terça-feira por conexões interferentes, conexões que realmente interferem em nossas vidas, interferem de maneira positiva, de maneira altaneira. O que é o nosso interior, o interior do nosso ruar? Nosso interior são as partes do nosso espírito, a alma e o coração. Esse coração é o coração biológico, mas o coração psicológico. Em nós, os seres humanos, o ruar e a alma são partes independentes, mas o coração tem uma natureza composta, de acordo com o registro da palavra. O coração contém pelo menos a mente, por exemplo, cogitais coisas malignas em vossos corações. Pensamentos do coração, a vontade, por exemplo, com o propósito de coração, as intenções do coração. A emoção, por exemplo, não perturbe o vosso coração, e o vosso coração se alegrará. É a consciência, por exemplo, tendo o coração aspergido para purificá-lo de má consciência, Hebreus 10, 22, se o nosso coração nos condenar, isso é a consciência, tendo o coração aspergido para purificá-lo de má consciência, se o nosso coração nos condenar. Por isso oramos por essa consciência. Essas são referências do nosso interior que nos mostram que o coração contém a mente, a vontade e a emoção, e são 3 partes da alma. E a consciência é uma parte do ruar. O coração tem essas partes como seus componentes. Assim, o coração não apenas consiste em um componente do ruar e em todos os componentes da alma, mas ele de fato conecta o ruar com a alma. De nossas diversas partes, a intuição e a comunhão, que são partes do ruar, estão mais relacionadas com o Senhor e são para o Senhor. A consciência, que também é a parte do ruar, tem o poder de discernir o certo e o errado, e está mais relacionada ao homem e é para o homem. A mente, a vontade e a emoção são partes da alma, são o lugar da personalidade do homem. Também são mais para o homem e estão mais relacionadas ao lado humano. Uma vez que o coração contém mente, emoção e vontade, a consciência é um composto que reúne várias partes do interior do homem, e ele pode ser considerado o principal representante do homem. A lei da vida em nosso interior opera continuamente nesses diversos aspectos. Toda a parte que essa operação alcança, ela torna-se a lei dessa parte. Quando sua operação alcança a mente, ela se torna a lei da mente. Quando sua operação alcança a vontade, ela se torna a lei da vontade. Quando alcança a emoção, ela se torna a lei da emoção. Quando alcança a consciência, ela se torna a lei da consciência. Dessa maneira, ela se torna uma lei para cada uma das nossas partes interiores. Assim como em Hebreus 8, 10 e 10, 16, chamam essa lei de leis da vida, ou que o Senhor chama de lei em Jeremias 31, 33. Porém, ela é posta em nossas diversas partes interiores. Em Jeremias, essa lei da vida é chamada de lei, enquanto em Hebreus ela é chamada de leis. É uma singular e a outra é plural. Isso porque quando fala a própria lei,
há apenas uma, portanto é singular. Contudo, quando falar dos efeitos da operação dessa lei, como ela manifesta suas capacidades e funções nas diversas partes do nosso ser, ela também se torna várias leis, portanto é plural. Quer Jeremias a chame de lei no singular ou Hebreus a chame de leis no plural, ambos se referem à mesma lei. Já vimos que o lugar onde a lei da vida opera em nossas diversas partes interiores, das quais o coração é a principal, isso ocorre porque o coração é um conglomerado das partes interiores do homem e é o nosso principal representante do homem. Portanto, o coração está muito intimamente relacionado com a lei da vida, que opera em nossas diversas partes interiores e, portanto, se torna as diversas leis. Por essa razão, vamos falar detalhadamente da situação do nosso coração. Já mencionamos que o coração conecta o ruar e a alma. Assim, o coração está entre o ruar e a alma. Para que a vida entrar no ruar, ela tem de passar pelo coração para fluir no ruar. A vida também tem de passar pelo coração. Assim, o coração é o caminho pelo qual a vida tem de passar. Da mesma maneira, depois que o homem é salvo, se é para a vida do Senhor entrar nele, ela tem de passar pelo coração e ter a cooperação do coração. Quando o coração concorda e a vida pode passar, quando o coração não concorda, a vida não consegue passar. Às vezes o coração concorda apenas parcialmente, talvez apenas a consciência concorde e outras partes não. Ou talvez a mente concorde e a emoção não concorde, portanto a vida não consegue passar. Assim, o coração é de fato a entrada e a saída da vida. E assim como receber a vida começa com o coração, expressá-la também começa com o coração. Aleluia por essa vida interferente em nosso interior, essa vida que nos salva, essa vida que vem do Senhor para nós, para o nosso viver diário, para o nosso dia a dia, onde nós somos homens, Deus. Aleluia por essa verdade. Bendito seja o nome do Senhor em nossas vidas. Amém, amém, amém. Salmos 116. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Caí em tribulação e tristeza. Oh, 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 oh. Então invoquei o nome do Senhor. Oh Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego. Volta minha alma ao teu sossego. Porque o Senhor tem sido generoso. Oh, oh. Tem sido generoso. Oh, 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 oh. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos. E eu andarei na presença do Senhor
na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. E amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo o Senhor porque Ele ouve a minha súplicas. E amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo o Senhor porque Ele ouve a minha súplicas. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor. Em todas as terras servi ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. 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 Aleluia! Entrai por suas portas com ação de graças e nos seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. E entrai por suas portas com ação de graças e com seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Essa misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Aleluia! E celebrai com júbilo ao Senhor. Todas as terras servi ao Senhor com alegria. Todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabem que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Só Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Celebrai com júbilo ao Senhor. Em todas as terras servi ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabem que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. 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 Celebrai com júbilo ao Senhor. Aleluia. Salmos 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa o outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavra, se deles não se ouve nenhum som.
No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e suas palavras até os confins do mundo. Até os confins do mundo. Aleluia, Senhor. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração, alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre, permanece para sempre. Verdadeiros são seus juízos, igualmente justos, igualmente justos. E mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E mais doce do que o mel, mais doce do que o mel, e o destilar dos favos. Sim, são mais doce do que o mel, mais doce do que o mel, destilar dos favos. Salmo 122. Me da gusto que me digan vamos al templo de Dios. Ciudad de Jerusalén, aquí nos tienes. Me da gusto que me digan vamos al templo de Dios. Ciudad de Jerusalén, aquí nos tienes. Aleluya. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Ya llegamos a tus portones, ciudad de Jerusalén, construida como punto de reunión de toda Israel. Hasta ti llegan las tribus, todas las tribus de Israel. Hasta ti llega el pueblo para adorar a Dios, tal como Él nos ordenó, para adorar a Dios, oh, tal como Él nos ordenó. Por ti le pedimos que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Oh, aleluya. Pa 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 la la. Pa 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 pa. Shalom shalom, Jerusalem Israel, oh Habaich. Shalom shalom, Jerusalem Israel, oh Habaich. Shalom shalom, Jerusalem Israel, oh Habaich. Shalom shalom, Jerusalem.
Shalom Shalom Yerushalayim Yisrael O Habayit Shalom Shalom Yerushalayim Aleluia. Shalom Shalom Yerushalayim Yisrael O Habayit Shalom Shalom Yerushalayim. Y que tengan paz Jerusalén, que vivan en paz los que